Vamos lá. Bom, gente, é assim. Semana passada, como eu falei, nós falamos sobre nuances frias, nuances quentes. A gente chega naquele fundo de clareamento. Antes mesmo da gente definir um fundo de clareamento da minha cliente, eu já tenho que saber qual a nuance eu vou usar, tá bom? Qual é a altura de 8? Então eu já sei, é 8 frio? Já vou escolher na tabela, junto com a minha cliente, qual é a cor que ela vai esfriar ou esquentar essa fundo de clareamento, tá bom? Então é assim, nós estamos assim, conversamos com a cliente em primeiro lugar, ela vai descolorir. Quando a gente descolore o cabelo da cliente, a gente retira as melaninas naturais que estão ali naquele cabelo, que são qual que eu falei semana passada? Quem sabe? Quais são as 3 melaninas naturais que nós temos dentro do fio de cabelo que nós modificamos quando usamos pigmentos artificiais com a coloração e quando descolorimos esse cabelo? Já fiz perguntas, hein? Nossa, eu já tô vendo pergunta, que legal. Vai marcando aí, sabe? Para depois a gente responder essas perguntinhas. É assim, gente, vamos lá. Obrigada, Márcia, por responder, mas tá um pouquinho, tá quase. Então, nós temos as três melaninas. Eumelanina, feomelanina, tricosiderina, tá bom? A eumelanina são os cabelos escuros, né? Que vai até o 6, mais ou menos, que tem o vermelho, que tem ali o azul, tá? E a feomelanina são os loiros. A partir do 7, nós já temos uma quantidade de eumelanina grande ali no fio de cabelo. E a tricosiderina, que é o ruivo natural, tá bom? Então, assim, as 3 cores primárias nós sabemos que é azul, amarelo e vermelho. E através dessas 3 cores, nós fazemos as outras cores, as outras nuances, não é? Mais quente, mais frio, conforme como nós misturamos, que daí são as cores secundárias e as terciárias, não é mesmo? Quando a gente modifica essas melaninas com o descolorante, que eu vou descolorir esse cabelo, com o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, nós retiramos essa melanina de dentro do fio. A gente dilui ela, deixa ela vai embora, tá bom? E aí surge o quê? O fundo de clareamento, dependendo da altura de tom que nós estamos chegando, de acordo com a descoloração, certo? Sim ou não, gente? Estão entendendo o que eu estou falando? Estou muito rápida. Vão aí me brecando, porque quando eu começo a falar, não paro mais. Vocês me conhecem já, né? Então, gente, é assim. Nós chegamos nesse fundo de clareamento. E esse fundo de clareamento, quando a gente descolore, ele tem a melanina residual de melanina ainda ali. Então, conforme a altura, é um residual que fica, é um tom. E aí nós temos que aí neutralizar, esfriando ou esquentando esse fundo de clareamento, certo? Bom dia para quem está entrando agora, que legal. Bom dia a todos. Nós estamos falando aqui, nós entramos já faz uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, né, sabe? Nós começamos a falar, gente, sobre as 3 melaninas que tem dentro do cabelo, que é a eumelanina, feomelanina e tricosiderina. E que nós modificamos essas melaninas quando a gente descolore e quando a gente colore, tá? Com a coloração fixa, né? Temos o tonalizante, o matizador e a coloração permanente. A permanente nós modificamos quando a gente vai colorir o cabelo e a gente quer modificar aquela cor, tanto com o oxidante de 20, 30 ou 40. E o pó descolorante quando a gente quer clarear essa melanina, quando a gente quer clarear esse cabelo e deixar mais pro loiro. Então vamos lá, fundo de clareamento. Qual fundo de clareamento eu desejo
atingir. Se eu estou numa altura de 5 volumes, numa altura de 5 a cor base, e eu quero chegar num 8, num 7, num 9, num 10, eu vou ter que tirar toda essa eumelanina que está presente ali naquele cabelo, não é mesmo? Por quê? Conforme a altura de tom, gente, fica percentual de eumelanina. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no quadro. Vou virar aqui um pouquinho o celular. Eu fixei um pouquinho isso aqui para ficar mais fácil. Paciência um pouquinho, gente, já. Vou pôr mais perto para ficar. Tá bem visível, sabe? Veja. Tá? Dá para ver bem? Dá para ver bem, gente? Responde para mim. Legal. Então, ó, deixa eu virar aqui um pouquinho. Eu acho que tá saindo ao contrário para eles ou não? Tá saindo ao contrário? Gente, ó, fixa aí a visão, tá ao contrário por causa da câmera. Mas eu vou mostrar para vocês, ó. Essa tá ajeitando aqui para mim. O preto, né? 100% de azul, tá? O castanho escuro, 70% de azul e 30% de violeta. Ele tem esse fundo de clareamento que vai aparecer para nós. O castanho, que é o 4, ó, 70% de violeta, 30% de vermelho. O castanho claro, que é o 5, olha aqui, 100% de vermelho. O louro escuro, que é o 6, 70% de vermelho e 30% de laranja. Dá para ver, né? Ó, um vermelho alaranjado ele fica então, não é mesmo? 7, que é o louro, que nós geralmente falamos louro médio, né? Ele é 100% de laranja. E o louro claro, que é o 8, 70% de laranja, 30% de amarelo. O 9, que é o louro muito claro, 100% de amarelo, olha, bem amarelão mesmo, viu? E aqui no 10, o louro claríssimo, que é geralmente a maioria da altura de tom que nós chegamos quando a gente faz um loiro, né? 70% de amarelo e 30% de branco. Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês isso em mechas. Eu fiz a descoloração dessas mechas e cheguei a esses fundos de clareamento para vocês verem. E nós temos que tomar muito cuidado, viu, gente? Muito cuidado na hora que a gente limpa o pó descolorante e aquilo, às vezes, o nosso olho tem que ser bem determinado ali, porque tem fundo residual que ainda resta naquele fundo de clareamento que você está vendo, que você passa desapercebido, vai para o lavatório, enxágua esse cabelo e quando você tira todo o pó descolorante ali, ele está com um tom a menos ou às vezes meio tom ali, meio tomzinho que não chegou. Então tome muito cuidado. Nós temos ali, acontece muito isso do 5 para o 6, tá? Que a pessoa se engana muito quando é a altura de 5 e 6. Samantha, por favor, esqueci. Pega para mim a tabelinha de cores da Red, que eu vou mostrar para eles que é pouca diferença. Tá aí no... Isso. Samantha, uma amiga que está me auxiliando aqui, sempre. Ela é uma digital influencer aqui da cidade de Piracicaba, que ama a Red Iron. Tá sempre usando e tá sempre aí mostrando para vocês as novidades da Red Iron aí no Instagram, viu? Segue ela lá, Samantha Godoy, viu? Vamos lá. 5 e 6, que eu falei, não é? Quando a gente olha a tabela, a gente olha assim, né? Muita gente, quando vê no cabelo da cliente aqui, pronto. Quando vê no cabelo da cliente, olha o 6, acha que é 5. Ou vice-versa. O que nós temos que ver? Na hora que a gente modifica a melanina desse cabelo natural, do 5 para o 6, o que a gente tem que perceber? Esse residual de vermelho. Olha,
O 5 é 100% de vermelho, o fundo de clareamento. E o 6, ele é 70%, já diminuiu. Então, ele ficou vermelho e alaranjado. E eu vou mostrar a diferença para vocês. Ele... Ok. 5, 6. Olha o residual, olha que diferença. Esse é bem vermelho, porque ele é 100%. E aqui é um vermelho alaranjado. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, viu? O do 5 por 6, quando acontece isso. Outro lugar também que também a gente confunde muito é do 8 para o 9. O 7 nem tanto, porque o 7, ó, ele é bem laranja. Bem laranja. Então não tem como confundir do 7 para o 8, tá, gente? Porque como nós já vimos, o 8 é 70% de laranja e 30% de amarelo. E o 7 é 100%. Então tem uma diferença boa. É um laranja bem clarinho o 8, tá? Só que detalhe, o 8 engana a gente também, tá? Nós temos 2 fundos de clareamento do 8. Quando a gente quer um 8 mais frio, a gente tem que deixar ele um 8 mais dourado do que laranja. Quando a gente quer um 8 quente, a gente deixa um 8 mais laranja do que dourado. Simplificando, o primeiro fundo de clareamento que abre o 8 é o 843. O que quer dizer? Nós sabemos que as nuances que vem, o número primeiro é que ela tem mais percentual de pigmento. Então, é 70% de laranja, 30% de dourado, que é o 843. E o 834 é 70% de dourado com 30% de laranja, 834. Então, gente, nós temos na tabela da Rediário, vou mostrar aqui pelo pigmento artificial, tá? Mas, só para vocês entenderem a diferença de um... Ó, ele vai abrir um 834, um 843. Então, cuidado quando você achar que aquele 8 já está lindo, maravilhoso, e já dá para mim lavar, tirar todo o produto do pó descolorante com o peróxido, e aí você vai ver, tá, aquele laranja vivo, mais vivo do que o dourado, e aí para você esfriar esse 8 é complicado, porque nós temos mais laranja do que dourado. E aí você vai ter que ali usar aquela tabelinha que nós usamos semana passada sobre esfriamento. Só que vai ficar um 8 um pouquinho mais escuro, tá? Você vai achar, a cliente vai falar, nossa, mas parece que ficou escuro. E não é, porque você não chegou realmente naquele 8 de fundo de clareamento com mais dourado. Olá, sou de Minas Gerais, São Gonçalo. Obrigada pela sua presença aqui, viu? Muito obrigada mesmo, seja bem-vinda. Que legal. Então, gente, o fundo de clareamento, a gente tem que perceber, a gente tem que ter o olhômetro ali perfeito. Limpa bem o lugar, sabe? E deixa ali, se precisar, aplica de novo para chegar naquele tom que você deseja de fundo de clareamento. Outro também que engana um pouquinho a gente é do 9 para o 10. Às vezes o 9, a gente sabe que o 9 é 100% de amarelo, quer ver? Cadê o 9? E o 10, deixei ele prontinho aqui para vocês, gente. 9, né? E o 10. Aqui é o cabelo com mecha, tá? E o 10. Ó, aqui tá amarelo, tá? Pode olhar, não tem nada de laranja, entendeu? O 9, quando a gente quer um fundo de clareamento 9, eu tenho que olhar bem e não pode ter nenhum percentual de laranja nele. E daí você vai tonalizar ele no frio, um 9,89, um 9,13. No quente, um 9,3, um 9,31, um 9,34.
Aí você vai falar, nossa, mas na tabela da Red Hot tem 9,34? Não tem. Mas aí entra a nossa liçãozinha de semana passada, que nós usamos o quê? Os nossos corretores, os nossos intensificadores, para a gente fazer a nossa própria nuance, na altura de tom que eu quero. Tá bom? Que, se Deus quiser, nós vamos fazer uma live só sobre isso também, e com modelo e tudo mais, tá bom? Mas vocês viram a diferença? Ó, o 10 e o 9. E ó, a diferença de um 8,34 com 9, ó, 8,34 aqui, ó, e ó, o 9. Aqui não tem nada de laranja, e aqui a gente enxerga um amarelo alaranjado, não é? E aqui, ó, um laranja dourado. Ó a diferença. 8 e 8, viu, gente? 2 fundos de clareamento. Meio tonzinho de diferença, ó. Olha a diferença que dá. Se você tonalizar esse cabelo achando que tá num 8 bem bonito, que dá para você deixar aquele 8,13, um 8,89, você não vai conseguir, tá? Ele vai ficar um bege. Porque aqui tem muito mais cor quente do que um tom mais fácil da gente tonalizar. E daí a gente vai colocar violeta. O que tonaliza violeta? O que neutraliza violeta? O amarelo. E aqui tem muito mais laranja do que amarelo. Entendeu? E se você quer uma cor quente e você pegar esse 8,34, que é um dourado alaranjado, e você colocar aqui o azul ou o cinza, né, que é o que tonaliza, que neutraliza o laranja, você vai ter uma cor muito fria, tá bom? Então, se você não quer isso, não vai ficar a cor desejada, tá bom? Então, muito cuidado. Percepção, gente, tem que ser nítida, tá bom? Nós, cabeleireiros, temos que entender muito bem de fundo de clareamento. E esse 9 lindo, ó, se eu colocar o 9,89 aqui, eu vou ter um louro maravilhoso. Até mesmo 9,13. Aqui já tem o dourado, não tem? Eu vou colocar um percentual maior de 70% de cinza, né? Ou azul, que é o 13,1, e 30% de dourado. Então, o que ele vai? Ele vai intensificar um pouquinho o nosso dourado, mas o cinza ele tem mais quantidade. Então, ele vai neutralizar e vai ficar um tom chique, bem bonito. Nem frio e nem muito quente. Fica muito legal. Fica uma cor bem neutra, bem bonita. Eu gosto bastante. Que a gente costuma de falar do 13, né? O 913, 83, 0013, o champanhe, né? Que é um louro champanhe muito bonito. Tá bom? Perguntas? Vamos começar com as perguntas? Tem um moço que ele perguntou lá no começo, mas agora eu perdi aqui, mas eu lembro mais ou menos o que ele perguntou. Ele perguntou que ele tem uma cliente loira, que ele quer deixar bem loiro, só que não consegue porque vira cor quente. Ele quer saber o porquê que acontece isso. Aqui é o que eu acabei de falar agora. Como que é o nome dele? Então, tô procurando. Você que fez essa pergunta para nós. Aula. Tá bem no comecinho, porque não vai mais. Olha, gente, quando é esse o erro que eu tô falando, a gente não consegue perceber o residual de muita cor quente no fundo de clareamento. É por isso que quando eu tonalizo, eu não consigo daí esfriar aquele tom, porque tinha muita quantidade de laranja, viu? Então você que fez essa pergunta para nós sobre o que acontece quando eu tonalizo com uma nuance fria e aquela cor ainda continua quente, é porque realmente você não chegou no fundo de clareamento desejado. É isso que eu falei para você. Você deixou aquela cor, um residual de laranja muito forte. Ó. Sendo que você teria que deixar assim, se for no 8, tá? Ó. Muita gente se engana, viu? Então, deixa um pouquinho mais, limpa bem aquela mecha, verifique direitinho, comece devagar, olha aqui embaixo, porque muita gente esquece que aqui nós começamos primeiro e que aqui o cabelo é mais fino, não é?
e a estrutura dele é mais delicada, toda a volta da nossa cabeça tem o fio um pouquinho mais delicado do que toda a cabeça inteira. Então, tome muito cuidado. Então, olha, que sempre aqui a gente acaba deixando passar, tá? Que é outra coisa que eu vou explicar para vocês. Então, respondendo a sua pergunta, o que aconteceu? Você deixou um residual de cor muito quente naquela mecha, que é o quê? Laranja, tá bom? O que ele tinha que ter? Ele tinha que estar ou 100% de amarelo, que é a nossa altura de 8 muito claro, que é o 9, tá? Ou eu não sei qual é o fundo de clareamento que você queria chegar, se é 9 ou 10, mas se for, você deixou muito residual de laranja. E se for o 8, você chegou no 8,43, não no 8,34. Entenderam, gente? Marca aí. Quando eu quero um 8 frio, o fundo de clareamento na minha descoloração tem que ser 8,34. Tá? E quando eu quero um 8 mais quente, eu tenho que chegar num 8,43. Recapitulando. Por quê, Mada? Muita gente erra nesse fundo de clareamento do 8 por causa disso. Porque o 43 tem muito mais laranja do que dourado. E o 34, muito mais dourado do que laranja. E é essa a cor ideal quando você quer esfriar. 8,34. Você consegue aí neutralizar esse quente tranquilamente com um 8 super bonito. Tá bom? Eu não tô vendo muita pergunta hoje, gente. Manda pergunta, viu? Não fica com dúvida não, aproveita aqui porque a hora passa muito rápido, tá? Então vamos lá, tá bom? E o 9, se você quis chegar numa altura de fundo de clareamento do 9 e ele continuou muito quente, você tonalizou, neutralizou com uma cor, uma nuance fria e ele não ficou, é porque você deixou um residual de laranja. Então quer dizer, não chegou no 9. Ele ainda estava no 8. Porque, lembra lá a tabelinha, o 8 é que tem 70% de laranja. E o 9 não tem nada de laranja. Ele é 100% amarelo, dourado. Tá bom? O laranja manteiga. Estão perguntando, já vamos passar para o nosso queridinho 10, né? Que é uma das alturas de tom. Ó. É uma manteiguinha, não é? Eu gosto. Essa é a referência do 10. Você que perguntou aí sobre o louro manteiga, o 10 tem que ser nesse tomzinho manteiguinha, para ele ficar legal. Você pode tanto aquecer esse fundo de clareamento 10, como você pode esfriar. Porque, ó, ele tem que ter um percentual, gente, de amarelo ainda aqui, tá? Não como o 9. Ó o 9. Olha o 10. Ó. Não é? É diferente. Então, para você chegar num tomzinho de manteiga, essa é a cor do 10, ó. Como eu falei, é um tom com mecha, tá? Um cabelo com mechas, tá? Que eu cortei. Ela faz aqui com a gente. Nós cortamos e eu guardo, ó. Olha que tom lindo, não é? Vou bem pertinho para vocês verem, ó. Aqui, ó, o 10. Nosso fundo de clareamento 10 tem que ter o quê? 70% de amarelo, 30% de branco. Todo mundo acha que o 10 tem que ser branco. Não é. Se você deixou ele totalmente branco, você passou do ponto. E aí, corre cuidar desse cabelo, que você pode ter danificado ele, tá bom? Outra coisa, ele não vai segurar a nuance que você quer, fria ou quente. Ele pode até intensificar a nuance na hora, mas uma lavada, essa cor vai embora pro ralo. Por quê? Porque nós temos que ter um residual de pigmento dentro do fio para neutralizar, mas segurar essas nuances artificiais que eu coloco ali nessa nuance, nesse pigmento natural. Tá bom? Então é assim. Aqui, ó, nós temos a feomelanina. Aqui nós temos feomelanina.
Aqui nós temos feomelanina. 10, 9, 8. Feomelanina. O 7 nós também temos uma quantidade de feomelanina. Tá? Gente, essas cores que eu tô mostrando aqui para vocês, ó, é fundo de clareamento na hora de descolorir, tá bom? Então, não vá confundir. Que eu descolori, cheguei... Desculpa. E cheguei nessa altura de tom para poder mostrar para vocês quando esfriar e quando esquentar com eficiência. Como alcançar esse fundo de clareamento? Estou mostrando aqui para vocês. Vocês têm que identificar qual o percentual de melanina que ficou nesse cabelo. Aí você pergunta para mim, achei que eu ia ter essa pergunta aqui hoje, mas não estou vendo ninguém fazendo essa pergunta, vou fazer eu, tá? E quando o cabelo já é colorido, Mada? Como que eu chego nesse fundo de clareamento? Nós sabemos que com coloração, jamais. Coloração não clareia outra coloração mais escura, não é verdade? Se ela for clara, eu até coloco pigmento com outra coloração, escureço. Mas clarear, de jeito nenhum, tá bom? Então aí é com pó descolorante, sempre, tá bom? O tom natural, às vezes o cabelo natural, a gente consegue clarear também com as colorações super clareadoras, que nós vamos trazer uma lesson também sobre isso aqui para vocês, bem legal, vale muito a pena. Muita gente tem medo de usar. E, claro, ela não chega numa altura de 10 como com o pó descolorante, mas ficam umas nuances muito boas também para colorir, para fazer mechas e para fazer também morena iluminada. Agora eu quero perguntar, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou fazer uma enquete, quero que vocês respondam, tá bom? Tampei aqui. Aqui tá tonalizado, tá? Essa mecha. Eu abri o fundo de clareamento e eu tonalizei. Quem vai responder para mim qual é o fundo de clareamento que eu cheguei aqui e depois tonalizei esse cabelo? Vamos lá, quem vai responder? Arrisca aí, gente. Vamos lá. Pensa um pouquinho, enquanto isso eu respondo a pergunta da Márcia. Super clareadora tem que usar com a X de 40 volumes? Sim, tem que usar com a X de 40 volumes. Fundo 7? Quem acha que é fundo 7? Que legal, obrigado por responder, que gostoso. Esse está, ó, eu tonalizei esse cabelo, tá? Tonalizei, mas eu cheguei antes no fundo de clareamento. 8,43 é o que está aqui, você acha? Vamos lá. Quem respondeu 8, acertou. Aqui nós temos um 8. Eu cheguei na altura de fundo de clareamento 8. E aí eu intensifiquei essa cor, porque eu deixei no 8,34 e eu usei o tonalizante 8,43. Alguém aí respondeu esse 8,43, parabéns. Aí você me pergunta assim, Mada, mas por que você deixou chegar no 8,34 e tonalizou com o 8,43? Se você poderia já ter ficado com o 8,43? Porque eu não queria intensificar tanto o quente do 8,43. Ele já estava quente, o 8,43, o fundo de clareamento. 8, parabéns, quem respondeu, legal. Eu deixei no 8,34 para me deixar realmente na cor que eu tenho na tabela. Lá, 8,43, tá? Ele intensificou mais o laranja, né? E deu uma segurada no dourado. E olha que cor linda. Eu faço muito essas cores aqui no meu salão, gente. Mostra para seus clientes, é tão bonito essas cores, 8,43, 8,34. Foge um pouquinho do loiro, sabe? Daquele 8, sempre o louro bege. Fica tão bonito. Ou então mechas. Mechas também, façam. Elas têm medo? Façam umas mechas, uma morena iluminada
nessa altura de tom. Depois você me conta se elas não vão gostar e quantas clientes vêm. Gente, nós somos coloristas, certo? Nós não podemos ficar na mesmice de só cor pronta, de só uma cor base. Vamos inovar, vamos arriscar, vamos sair fora da casinha, viu? Vamos personalizar cores para a nossa cliente. Hoje nós temos muitos produtos para isso. Nós temos produtos para tratamento, nós temos colorações suficiente. A partir de que a gente domina isso aqui, ó, você fica um expert em cor, bem. Você vai personalizar essas cores e tendo também, né? Isso aqui, né? Olha quanta nuance, que delícia, não é? E ó aqui, os corretores, que aqui dá para você trabalhar bem legal, corretor, tanto como fazer a sua nuance aumentar, intensificar aquela cor que você quer, aquela altura de tom, você chegou certinho e você quer esfriar, você quer esquentar, você tem o seu percentual ali, sabendo pesar uma balança, centímetros, tá bom? Nós conseguimos personalizar a cor para sua cliente. Na mesma altura de tom. Dá para fazer várias nuances, tá bom? E é assim, olha aqui, ó. Sabendo usar também, que aqui tá tudo bem perfeito pra gente, você vai saber. Ai, Mada, mas eu intensifiquei demais, o que que eu faço? Aí você vem aqui, ó. Qual que neutraliza? Qual que neutraliza? Qual que neutraliza? Não tem erro, gente. Viu? É só estudarmos. É só testar. Testa nas mechas. Se eu colocar um pouquinho mais do 843 num 83, como será que fica? Não é? Olha aqui. E se eu colocar um pouquinho no 65? Se eu colocar um pouquinho do 666? Se eu colocar um pouquinho do corretor vermelho? Olha que cor linda. Gente, se especializa em cores, viu? Tá vindo uma tendência muito grande aí de cores diferentes nos cabelos. E a hora que a sua cliente chegar na sua cadeira e você não saber, ela vai no vizinho. Não é? Beijo, Douglas. Obrigada. Então, gente, nós temos que saber definir isso daqui, ó. Fundo de clareamento. Quando eu passar a coloração, quando eu for modificar aquela melanina, eu colocar um pigmento artificial com um oxidante ideal, qual o fundo que ele vai abrir? O que eu tenho que pôr junto com a minha coloração para neutralizar, para esfriar, para esquentar? E quando eu faço a descoloração e eu chego realmente nesses fundos de clareamento ideal, qual nuance eu vou pôr? Não tem erro, tá tudo pronto aqui. Se você souber o fundo de clareamento que você chegou, aqui a tabelinha de cores da Red Diário entrega o resto. Aí você vai escolher na altura do 8, ou na altura do 9, ou na altura de 10. Voltando ao nosso tom manteiguinha, que é sempre uma dúvida, que é o 10. Como eu falei, não é branco. Ele tem que ter um percentual de amarelinho no fundinho para ajudar a gente a manter a nuance certa, para esse cabelo ficar sempre bonito naquela altura de tom de loiro e também para a gente não danificar. Passou, deixou branco, danificou o cabelo, esse cabelo não vai segurar pigmento, tá bom? E aí, como que eu faço, Mada? Tratamento, Fiber Repair, Reconstrutor, nutrição com mask. Coloca pigmento nesse cabelo. Qual é o pigmento que eu tenho que pôr quando eu passo do ponto? Eu não tenho 70% de amarelo no 10? Eu vou lá, pego o corretor amarelo, que a Red Diário tá com o corretor dourado aí, ó. Lindo, muito lindo, no capricho. Demoramos para trazer para vocês, porque estava sendo preparado com muito carinho, até ficar um dourado ideal para a gente aí tá usando no nosso fundo de clareamento. Aí você vai vir e fazer uma pré-pigmentação com esse dourado, para você voltar o pigmento no fundo de clareamento de 10. Tá bom? Eu passei do 8, Mada.
cheguei no 9, eu queria um fundo de clareamento 8. Como que eu vou fazer essa morena iluminada, esse cobre bonito, com o tonalizante fixe? Como que eu vou fazer que essa nuance fique bonita um bom tempo? Você vai lá, pega o seu corretor laranja, o cobre, vai fazer uma pré-pigmentação nesse cabelo de novo e devolver o laranja para ele. Tá bom? Como fazer? Nossos cursos de colorimetria, a gente ensina tudo isso, viu? Nós temos vários cursos muito bons de colorimetria, de mechas, fundo de clareamento, mão na massa. Procure aí o seu distribuidor e a gente vai até você e faz um curso bem legal, tá bom? E aqui, ó, e o vermelho? Vocês já fizeram aquele cabelo que vocês fazem ali a coloração e aí daqui um tempo aquela cliente te liga 2, 3 lavagens e fala: meu cabelo ficou loiro. Ficou loiro. Como que pode um castanho ficar loiro? O loiro que elas falam é o 7. Que daí ele desbota e ele desbota para aquele laranja, né? Que para elas já está bem claro. E aí você fala: meu Deus, o que eu fiz? Você tirou todo o vermelho. O 6, você tem que ter um vermelho 70%. E o castanho, você tem que ter 100%. Tá bom? Claro que é muito difícil a gente usar descolorante, né? Quando a gente numa altura de 5 para chegar numa altura de 6. Se ele tiver natural, você consegue com a coloração, né? Mas se ele não tiver, você tem que pôr ali, tem que fazer descoloração para chegar, para tirar aquele pigmento artificial. Então aí você tem que tomar cuidado, você tem que saber que se ela quer partir, por exemplo, de um castanho escuro, um preto, e ela quer chegar pelo menos um castanho claro, ela não quer mais aquele preto impregnado, você tem que saber que você tem que deixar aqui, ó. Quando ele tiver, você olhar e abrir 100% de vermelho. É o castanho claro que você chegou. Se ele tiver um percentual de 70% de vermelho e você olha assim, ele está um vermelho alaranjado, é o 6 que você chegou. E aí você pode colorir tranquilamente com a cor base ali direitinho, ou aproveitar esse fundo de clareamento e pôr em um 6 mais quente, um 5 mais quente, ou neutralizar e deixar um pouco mais neutro, ou esfriar e colocar um 6, um 7 numa nuance mais fria. Mas eu consigo esfriar 100% de vermelho? Claro que consegue, nós falamos isso na lesson da semana passada. Gente, nós tivemos muitas dúvidas sobre as nuances frias e quentes. O fundo de clareamento, eu já dei essa lesson lá na frente, aliás, lá atrás, para vocês, e isso é algo, são dúvidas constantes, tá? A gente deixa o medo tomar conta, né? Mas a gente tem que estar sempre estudando. Se eu for falar para vocês quantas vezes eu já fiz curso de colorimetria avançada, vocês não vão acreditar. Eu já perdi a conta. Por quê? Porque a gente tem sempre alguma dúvida, algum medo. A gente sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que eu estou acertando? Será que eu estou errando? Né? Será que eu cheguei no fundo de clareamento certo? Ó, nós temos isso aqui na internet. Pegue, printa lá, imprime, coloca no seu armário, viu? E aí, ó, tendo uma tabelinha dessa, com as nuances, ó, legal, tendo uma tabela dessa na sua tabela de cores, e você sabendo qual o fundo de clareamento que você chegou ideal, batata. Esse cabelo vai ficar lindo e maravilhoso. E eu quero fazer um desafio aqui com vocês. Vamos lá? Eu quero que vocês postem para mim um cabelo que vocês transformaram nesse sentido. De chegar no fundo de clareamento e vocês neutralizarem esse fundo de clareamento e ficar lindo. Fotografa o antes, mostra a nuance que você colocou e fotografa depois, posta lá no meu Insta, que é madaneves.cabeleireira, e também aqui na Red Eye Oficial. Coloca lá e marca a gente para a gente ver que tá sendo legal, que vocês estão entendendo o que a gente está passando aqui para vocês. É muito bom quando a gente vê o trabalho de vocês
sendo aplicado, sendo efetivado com eficiência aí e saber que a gente ajudou nisso, viu? Tá bom? Vamos lá, gente. Tô vendo que não tem pergunta hoje, mas que legal. Será que já aprenderam tudo? Isso é ótimo! Gente, ficou alguma dúvida? Coloca lá no direct, viu? Manda lá mensaginha para a Rede Airo, aqui mesmo no Instagram. O Gerson transporta aqui para mim, eu respondo e ele já coloca lá para vocês. Ou também no meu Insta, tá? Manda lá um direct para mim e aí eu respondo para vocês com o maior prazer, tá bom? Mas eu gostaria de ir aqui, porque daí aquela pessoa que está aqui assistindo a Lesso tem essa dúvida também, pode ser que a sua pergunta ajude também ele, né? E agora eu vou falar para vocês assim, essas cores que eu faço, Maga, geralmente desbota muito, elas reclamam, ou elas usam muito secador quente, ou lava com água muito quente. Primeiro a gente tem que fazer as recomendações, né? Não lavar com água muito quente o cabelo, a gente sabe que isso prejudica não só o cabelo, como o corpo, circulação e tudo mais, né, gente? Pele. E também sol, ela tem que usar um protetor, um finalizador. Nós temos que usar no salão também. Faça o tratamento para ela no lavatório. Color Shine, gente. Olha aqui. Que maravilha. Eu tenho aqui no meu lavatório, não fico sem. Nós temos a máscara também. Fazemos o tratamento de hidratação com a máscara para cabelos coloridos. Ele tem o Chromofix, que é onde ele não vai deixar esse cabelo desbotar tão rápido. E nós temos manutenção, que o certo era levar para casa. Para esse cabelo que a gente está cuidando com tanto carinho no salão, chegando no fundo de clareamento ideal, tonalizando, colorindo esse cabelo, né? Com a coloração da Red Airo de qualidade. Ela precisa manter toda essa qualidade com um bom shampoo, um bom hidratante, ou até mesmo ó, a máscara, né? Gente, pena que vocês não dá para sentir o cheiro. Quem usa sabe o que eu tô falando. Essa fragrância é maravilhosa. Ela contagia aqui o nosso espaço quando a gente usa o tratamento aqui no lavatório. Ela é muito boa, não é, Samantha? Samantha usa, ela é suspeita para falar porque ela ama a Red Airo. Mas, gente, quem tem, eu recomendo para sua cliente, ela vai usar, não é só a fragrância não, tá, gente? A qualidade, a eficiência desse produto para não dar desbotamento, hidratando, nutrindo esse cabelo. E finalizadores, né, gente? Eu gosto muito, eu falei do No Frizz semana passada, e olha aqui, ó, o brush. Ele, além de nos ajudar na escovação, viu? O nosso bracinho que sofre, né, com as escovas, ele protege a cor e ele também tem uma ação nutritiva enquanto ele está no cabelo e ele protege de UV, tá? Então, assim, é proteção térmica, é proteção solar, a gente precisa, porque não adianta a gente fazer um serviço de qualidade, um carinho, que como eu falei semana passada, antes mesmo da gente ter um ótimo produto, antes mesmo da gente ter conhecimento, nós temos que ter amor no que a gente faz, tá bom? E quando a gente tem amor no que a gente faz, a gente busca conhecer, saber, estudar, tá bom, gente? Então é com muito carinho que eu falo para vocês. Recomende aí os produtos de qualidade para elas levarem para casa e vocês só vão conseguir fazer isso quando vocês usarem esses produtos no lavatório, viu? Porque elas vão ver que dá resultado e ela vai ligar para você. Nossa, meu cabelo ficou ótimo, mesmo lavando de novo, tô sentindo que ele tá bem, a cor tá intacta, tá com brilho, tá macio. O que você usou no meu cabelo? E aí que vem a venda, tá bom? Além dela manter esse seu trabalho, viu? A qualidade do trabalho vai ficar eficaz e aí você também tem a sua venda legal garantindo no bolso. E aí, Sama, tem pergunta? Seria possível levar marsala para o loiro? Um marsala para o loiro? Depende do cabelo. Esse cabelo está saudável, você está usando um bom produto, a altura de tom que ele vai estar, o marsala geralmente é uma altura de 5, 6, né? Então você vai ter que clarear aí, ó. Se for no 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você tem que tratar bem desse cabelo, vai vendo se esse cabelo tem condições de chegar nesses 6 tons de clareamento
Faz um testinho de mecha, veja se ele vai ficar legal. Quando tirar todo esse residual do vermelho, do laranja que está ali também, e ele já chegar naquele amarelinho perfeito, pode tonalizar, neutralizar, que fica. Mas faça o teste de mecha, tá bom? Mas tem condições sim, viu? Tem mais pergunta? Tem. Yeah. Tem alguma técnica sem ser olhômetro para identificar o fundo de clareamento? Não, minha filha. Quem que tá fazendo essa pergunta? Estúdio Novo Olhar. Olha, não tem como, porque o nosso olho, o nosso conhecimento é o que conta. Técnicas. Qual técnica seria? Pode ser que algum amigo meu cabeleireiro tenha, algum educador tenha aí. Eu uso o meu olho. É o que eu falei para você. Limpa bem aquela mecha, tire todo o pó descolorante, pega um paninho, tira. Você vai deixar ele praticamente sem o pó, sem o produto ali com o peróxido, e você vai olhar e compara, tá? Compara com a sua tabelinha, pega lá a altura de tom, de fundo de clareamento e compara. Se você achar que tem que ainda deixar mais um pouquinho, vai lá, prepara mais um pouquinho e passa lá. E aguarda mais um pouquinho, tá bom? Mas uma técnica assim, não tem. A única técnica é aqui, ó, olho e conhecimento. Tá bom? Tem gente perguntando aí da máscara, que máscara é essa? Color Shine, tá bom? Color Shine, gosto bastante, sou suspeita, participei da elaboração dessa máscara, fiz vários testes dela, para ela chegar nesse ponto, eu e os meus amigos técnicos, e olha, é com muito orgulho que eu falo dessa máscara, a qualidade desse produto Color Shine, do brush, que o brush, bastante gente conhecia, era aquela embalagem um pouquinho maior vermelha, hoje ela está aqui, ó, bem legal, com a mesma qualidade de antes, viu, gente? E uma proteção bem boa aí, que ajuda bastante a gente, tá bom? E aí, sabe, mais perguntinhas, que nós estamos quase finalizando a live aqui, hein? Eu tenho uma cliente que usa a 5.75 da Red, tem 100% de cabelo branco. Eu posso estar misturando a base por causa dos brancos? Deve, tá bom? Conforme a quantidade percentual que tiver de branco, você vai colocar de base. E o restante dos 5,75. A gente sempre tem que cobrir brancos com cor base, tá bom? A não ser que tenha aí 25% de branco, 20% de branco. Daí você pode até conseguir com a altura de tom 5, 5,75, que é a altura de 5, cobrir esses brancos. Mas passou disso, gente, sempre fazer cobertura de branco com base. E aí você acrescenta a nuance que você quer, tá bom? Posso usar reconstruto com vapor de ozono? Pode, claro que pode, gente. Fiber Repair, ele tem uma tecnologia muito, vamos falar, inteligente, né? Nova, uma renovação tecnológica que a Red Aero buscou junto com os químicos aí e conseguiu ainda o Fiber Repair. Não é preciso, tá? Mas, se você gosta, não tem problema nenhum. Põe aí o vapor de ozônio, ele vai intensificar ainda um pouco mais ainda o tratamento, tá bom? Mais pergunta? Tem uma cliente que é ruiva natural, tem alguns brancos e só retoca a raiz com 7,44 da L'Oréal Suprema. Porém, não estamos achando. Qual você me indica da Red Eye? Qual é a cor que ela usa? 7,44. Olha a tabelinha aqui, amor. Tem lindíssimos. Cadê o 7? Nós temos 7,4. Você pode daí intensificar para ficar 7,44. Intensificar com o cobre, que é o 4, né? É o ponto 44. Você intensifica aqui com o cobre. Aqui. Tá? Ele vai ficar um 7,44 perfeito. Se você conseguir chegar, você pode também experimentar o 8,43, que é uma nuance muito legal para os ruivos. Ele fica um ruivo muito bonito. Experimente. Vai ficar um tomzinho um pouquinho mais claro, já que ela usa, né? Faz ali um testinho de mecha. Mas se você quer realmente esse ruivo intenso, o 7,44, que é 7,4, mais o cobre vai ficar perfeito. Pode usar tranquilamente, tá bom? Tonalizantes para cobertura de branco pode ser indicado? A Red Aero até uma altura de 7,
com um OX de 8 volumes, você faz uma cobertura de branco. Claro, detalhe, tem que ver a quantidade de brancos que tem e também se ele não é um branco muito impregnado, né? Porque às vezes o branco que é muito grosso, muito impregnado, permeável, ele até com coloração ele é difícil. Então, você tem que saber conhecer bem a estrutura desse fio, que daí tem muitos que eu faço muita cobertura de branco com tonalizante 7. Já consegui até com 8. E aí, 8 volumes, tá bom? E aí, mais perguntinhas que nós vamos encerrar daqui a pouquinho, o Instagram já vai cortar. Para a cobertura de brancos, a mistura é sempre meio a meio? Depende do percentual de brancos que tem na cabeça, tá? Nunca, sempre receitinha meio a meio. Tem a tabelinha certa lá de quantidade de branco, quantidade de base, quantidade de nuance. Procura aqui no Instagram da Red Diário, o Paulo Siqueira, nosso técnico, ele tem 2 lives já dele aí falando sobre brancos. Como cobrir o branco 100% com eficácia. Procura lá que você vai, assista essa live dele lá que você vai gostar. Fala muito sobre brancos, tá bom? Gente, tá acabando, vou falar rapidinho porque o Instagram já vai encerrar a nossa lesson. Muito obrigado, estou muito feliz de todos vocês aqui. As perguntas que não deu para responder, o Gerson já vai selecionar e mandar para mim e eu já devolvo aí para vocês com resposta, tá bom? E como eu falei, quem quiser, entra lá também no madaneres.cabeleireira, respondo lá também para vocês, certo? Um abraço, tudo de bom para vocês, uma semana abençoada de coração. Fiquem com Deus e até a próxima lesson. Espero vocês de novo aqui. Estou muito feliz, hein? Tchau, tchau!